Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o processo de evolução dos seres durante as transições planetárias. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria. Gente, o inverno já tá dando tchau, estamos entrando na primavera, temperaturas mais amenas, tudo mais gostoso, passarinhos cantando, isso é ótimo, isso realmente são sinais que nos ajudam a elevar o nosso padrão de pensamentos. Pois muito bem. Então, como sempre, eu gostaria e gosto de desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, muita harmonia nos seus relacionamentos e principalmente, pessoal, muita esperança, porque o mundo de regeneração, segundo a espiritualidade e os nossos irmãos estelares elevados, está bem pertinho de nós. E, como sempre também, vou continuar pedindo, que esse pedido não é meu, esse pedido é da espiritualidade, dos nossos irmãos estelares elevados, para que todos nós continuemos a orar pela paz no planeta, pelo finzinho da operação de rescaldo, as almas que estão perdidinhas aí pelo umbral, pedindo também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que elas possam efetuar a transmutação da grande quantidade de energia deletéria que ainda restou por lá e continuar, gente, pedindo ao nosso Cristo amado que continue exercendo a sua maravilhosa influência sobre os corações de todos os trevosos aqui do planeta. E ele, mais do que todos, gente, tem se empenhado, ele tem trabalhado assim de uma forma incansável, dando exemplo para toda a espiritualidade, para todos os nossos irmãos estelares elevados, e para nós mesmos. É um tempo, gente, de luta, é um tempo em que nós temos que firmar os nossos valores crísticos, temos que nos exercitar no bem, temos que orar, porque isso tudo é que vai consolidar o mundo de regeneração, essa passagem, essa entrada para um mundo de regeneração, né? E hoje nós vamos falar, gente, sobre o processo de evolução dos seres como um todo durante as transições planetárias. E quem nos deu essa esplêndida aula foi o nosso estimado Asclépios, que retornou, um espírito de altíssima evolução, que atua também nos círculos espirituais de nossa amada Mãezinha Maria Santíssima. E são dois seres maravilhosos que vêm desse altíssimo círculo, que um é o Asclépios e o outro é o Asclepíades. Nomes são parecidos, mas são seres totalmente distintos. E, pois bem, mas dessa vez quem veio foi o Asclépios, e ele então começou a sua aula. Falou assim: em todos os processos de transição, muitos seres conseguem dar saltos evolutivos nas suas trajetórias, que são provocados pelas profundas reflexões que eles fazem frente aos acontecimentos, aos eventos. E quando esses seres percebem que a luz é mais poderosa
muito mais poderosa que as trevas, muitos conceitos errôneos que eles aceitaram como verdadeiros caem por terra. E com isso, eles começam a ter pensamentos mais elevados. Quando esses seres raciocinam que perderam o merecimento de permanecer em um planeta mais elevado e que eles terão que recomeçar as suas tarefas, então eles se dão conta do precioso tempo e esforço que eles perderam no exercício do mal. Claro que aqui nós estamos conversando sobre os seres trevosos que serão daqui exilados, tá? E o Asclepios continuou sua aula. Ele falou assim: então, esses seres trevosos sentem-se vazios de propósito e muitos ficam desanimados e tristes. Mas é o destino que eles escolheram, porque todos eles receberam inúmeras chances de melhorarem e foram cercados por seres mais elevados que tentaram motivá-los a seguir a luz. Ao desprezarem toda essa ajuda recebida e desejarem manter-se nas trevas, eles selaram o seu próprio exílio. Agora, eles receberão uma nova chance de evolução, mas num local agreste, sem conforto e sem tecnologia. E agora, gente, prestem atenção ao que o Asclepios vai nos ensinar. Ele falou assim: em tudo há a sabedoria divina, e o que parece uma punição, na verdade, é um incentivo à evolução. E se você estiver gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabe, por favor, dê seu like, clica lá no sininho, compartilhe o vídeo com as pessoas que gostarem desses assuntos, gente. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Ajude a gente aí a disseminar essa boa nova do mundo de regeneração. E olha, gente, eu estou muito feliz porque nós já chegamos a 87 mil despertos. Olha que coisa mais linda, gente. E se vocês me ajudarem, vocês que já assistem aos vídeos e ainda não são inscritos, se vocês se inscreverem, eu acho que a gente vai chegar nos 90 mil, rapidinho. 90 mil despertos, gente. É muito legal. Então, pessoal, esses seres trevosos, ao se reencarnarem em planetas totalmente primitivos, eles não terão acesso a armas, a drogas, ao sexo desenfreado, às tentações do dinheiro, porque não vai existir dinheiro, de forma que todos esses seres vão sofrer uma drenagem energética das péssimas vibrações que possuem, porque a sua total atenção terá que ser voltada à sua sobrevivência, alterando-se dessa forma o seu padrão mental. Eles não terão tempo para arquitetarem qualquer maldade, porque vão estar muito ocupados tentando sobreviver. Então, gente, vejam bem que coisa interessante, porque a gente vê, se a gente fizer um raciocínio, a gente vê, por exemplo, pega uma pessoa que tem problema com drogas. Qual é o maior problema dela? Às vezes ela vai para uma instituição, ela faz toda a desintoxicação, fica limpinha, tudo certo. Quando ela é reinserida na sociedade, o que acontece? Ela volta para o vício. Por quê? Porque o pessoal oferece, empurra, não sei o quê, e ela não está ainda forte o suficiente para resistir àquilo, ela, cai de novo no vício. Então, vejam bem, se você conseguir pegar uma pessoa dessas
e colocar ela num meio, numa sociedade onde não exista droga, ela vai embora, ela já está desintoxicada, ela vai seguir em frente. Então, mal comparando, é mais ou menos assim que a coisa funciona, porque, na verdade, do que eu entendi, que a espiritualidade me explicou, o pensamento no mal, ele é um vício mental, Então, quando você está submetido, você está ali naquele mar imerso ali, cercado de seres trevosos, te dando sugestão, você já tem aquela tendência e tal, fica muito mais difícil de você sair daquilo. Então vejam só que coisa assim, super interessante. Esses seres, eles vão sair de uma sociedade afluente e vão ser colocados numa sociedade totalmente primitiva, sem qualquer tipo de tecnologia, tentação, droga, dinheiro, não vai ter nada daquilo. Então, eles vão estar num local onde eles não vão ter qualquer tipo de incentivo para eles continuarem ou para eles recaírem no mal. Então, vocês vejam que o que aparentemente parece uma punição, não é, né? Eu fiquei assim, porque eu não tinha parado nunca para pensar nisso, mas quando o Asclepios falou isso, eu falei, nossa, gente, como que Deus tem sabedoria, né? Mas ele continuou dando a aula dele, falou assim, é claro que a alta espiritualidade do planeta para onde esses seres irão estará espargindo sobre eles energias de pacificação e ânimo de reconstrução interna. E eles muito terão que trabalhar e lutar, porque até a comunicação entre eles será muito reduzida. Eles vão ter que tudo construir, inclusive a linguagem. Olha só, gente, por isso que quanto mais trevoso o ser mais primitivo será o planeta, a sociedade para onde ele será destinado, porque vai ser necessário, isso vai ajudar eles a sair desse círculo vicioso dos pensamentos no mal, né? Achei assim muito interessante, né? E aí ele continuou falando, ele falou assim, enfim, minha filha, tudo isso trará a depuração, a desintoxicação de toda a energia ruim trazida aqui da Terra. Eles vão receber corpos muito primitivos, de pouquíssima beleza, machos e fêmeas. E isso é para que eles se concentrem em suas depurações energéticas e comecem a praticar a humildade. Enfim, o que parece uma punição, na verdade, vai funcionar como potente alavanca em suas evoluções. Eles receberão futuramente, claro, missionários de luz, que vão se encarnar entre eles, dando-lhes as primeiras luzes crísticas, porque ninguém é abandonado por Deus e todos, absolutamente todos os seres têm salvação, porque são mônadas criadas por Deus e destinadas à luz. Então, pessoal, não fiquem tristes por eles ou pensando que eles serão castigados. Tão somente eles serão encaminhados para uma escola mais adequada aos seus padrões vibratórios. E muitos trevosos têm se entregado aos irmãos da luz. Eles continuam se entregando, pessoal. E grandes grupos, legiões inteiras continuam a se entregar. Percebem eles que tem mais a ganhar com a luz do que com as trevas. E esse raciocínio é a centelha para a retomada das suas evoluções. Os que ficarão aqui no planeta, nós, por sua vez, terão um grande alívio psíquico
e poderão agora seguir os seus caminhos evolutivos com grande felicidade, sem os atravancos, empecilhos e dificuldades que hoje enfrentam. E terão também a felicidade de ver os seus bons projetos florescerem e a qualidade de vida de todos no planeta melhorará muito. Haverá um bom equilíbrio entre jornadas de trabalho, de estudo e de lazer, com grande tranquilidade e alegria. E aí, quando ele falou isso, nesse momento, eu dei um suspiro de alívio, assim, né? Falei, que legal. E aí eles percebem tudo. Aí ele falou assim, você tá a suspirar e a sorrir? Pois assim será. Não é utopia. E não vai ser utopia, gente. Isso vai acontecer. Tenham certeza do que estou falando para vocês. Jesus deseja que o seu reino de amor, misericórdia e alegria seja implantado aqui na Terra. O seu experimento, aquele experimento do DNA que eu já contei para vocês, continuará conosco, agora em outro patamar, e será muito interessante de observar. E o nosso querido Asclépios, então, deu uma notícia sobre os seres que já partiram para o exílio na primeira nave gigante cargueira de mônadas. Ele falou assim: todos os seres que já foram exilados aqui da Terra e que partiram no bojo dentro da primeira gigante cargueira, eles já se encontram em processo de aclimatação em seus respectivos planetas de exílio. Aos que manifestaram o desejo de reiniciar suas jornadas evolutivas, já estão sendo providenciados os respectivos perispíritos que revestirão as suas mônadas. Após um período de aclimatação, aonde eles circularão nas esferas espirituais do planeta, que lhes sejam compatíveis, é claro, começarão o processo de encarnações nos planos materiais na esfera física do planeta. Já aqueles que não desejarem reiniciar seus processos evolutivos permanecerão encapsulados, porém ficarão despertos a repassar suas experiências em loopings sucessivos, visando despertar-lhes reflexões profundas acerca de seu comportamento. Vocês perceberam como é que funciona a questão do livre-arbítrio? Porque para mim ficou muito claro. Olha só, as mônadas já estão nos planetas, estão se aclimatando, mas elas só vão receber os perispíritos quando elas manifestarem o desejo de voltar a trilhar, digamos assim, a sua trajetória evolutiva. Olha que bonito, gente. E aqueles que disserem, não estou pronta ainda, porque eu não quero, tá tudo certo. Só que você vai ficar aqui, encapsuladinho, bonitinho, e você não vai ficar dormindo, não. Você vai ficar desperto e vai ficar pensando sobre tudo que você fez, tá? É mais ou menos que nem o castigo do cantinho, assim, sabe? Que a gente faz com criança, né? O cantinho do pensamento, né? Que você bota a criança lá sentadinha e fala, pensa na arte que você fez. É a mesma coisa que vai acontecer com eles. Mas eles só vão receber novos perispíritos à medida em que eles manifestarem o seu livre-arbítrio no sentido de continuar a sua trajetória evolutiva. Isso, gente, são conceitos assim muito interessantes, né? E como se pode observar, né? Então, nenhum desses seres vai ficar sem trabalhar o seu padrão evolutivo. Uns vão ficar
vão trabalhar de forma ativa, outros vão trabalhar de forma passiva, mas o fato é que todos os seres, esses seres trevosos, eles vão trabalhar o seu padrão evolutivo, né? Porque esta é uma das leis divinas primordiais do universo, a lei da evolução, gente. Todos os seres são sempre impelidos a evoluir. Vai, gente, vai, né? Deus vai lá dando uns empurradinhos dele para a gente ir para frente, né? E depois de todas essas informações, o nosso queridíssimo Asclépios se despediu com muito carinho, como sempre, e vou fazer minhas as palavras dele. Também vou me despedir de todos vocês, desejando que todos vocês fiquem na paz de Jesus. E também que todos nós possamos continuar a nos esforçar, a orar, para que sejamos dignos de entrar nesse mundo de regeneração numa condição assim, bem bacana. Tá bom, gente? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!